Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob e eu gostaria de lembrar logo no começo, se você não se inscreveu e puder, se inscreva, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixa o seu like e compartilha. Enquanto estamos todos preocupados com os arroubos autoritários de Bolsonaro, o Congresso vai passando a boiada, vai aprovando privatizações e avançando em reformas extremamente prejudiciais ao povo, a quem realmente precisa, em benefício de uma pequena classe que estes ainda continuam com Bolsonaro, apesar de alguns sinais de que talvez e somente talvez a elite decida desembarcar deste governo, e aí sim, quem sabe a gente pode até ter um impeachment, né, seu Arthur Lira? E muito se fala corretamente sobre os perigos que o dia 7 de setembro pode trazer ao país, já que existe uma ameaça clara de vários bolsonaristas, de vários grupos, de invasão ao STF, enfim, coisas absurdas que o Brasil assiste e, ao mesmo tempo em que a gente teme, é necessário valorizar alguns movimentos que podem sim trazer um pouco de lucidez para os generais, para o Exército, para as Forças Armadas. Eu estou dizendo do general Santos Cruz, ele é da reserva, ex-ministro de Bolsonaro, e ele escreveu um artigo muito importante para o Estadão, foi publicado neste domingo, dia 29 de agosto, e é muito importante que a gente reflita sobre este artigo e, claro, o divulgue, porque mesmo ele sendo da reserva, ele tem sim uma voz lá dentro, ele é alguém respeitado. E o que é que disse então o general Santos Cruz no seu artigo intitulado O Governo, a População e as Forças Armadas? O presidente da República, senadores, deputados, prefeitos e vereadores são eleitos para assumirem suas responsabilidades e fazer o que é possível dentro da lei. O governo é eleito para governar e reforçar o regime democrático por meio do aperfeiçoamento das instituições, promover a paz social e o respeito pessoal, funcional e institucional. Isso aqui é importante porque o que Bolsonaro fala? Que vai agir dentro das 4 linhas da Constituição e usa como argumento aquela ideia de que as Forças Armadas são o poder moderador. Santos Cruz vai rebater essa questão um pouco mais na frente. Continua ele. Nenhuma autoridade pode ser agente de desmoralização e de enfraquecimento das estruturas existentes, promover fanfarronices, factoides, passeios com dinheiro público e alegar que não deixam trabalhar. O populismo, a demagogia e a agitação social não podem ser praticados por autoridades. É tudo que o Bolsonaro pratica hoje em dia. Viajando, gastando uma fortuna para inaugurar ponte de madeira, para fazer motociata. É dinheiro que poderia ser usado na saúde, na educação. Mas não, gasta-se, a mamata acabou, não sei o quê. Conversa fiada. O Bolsonaro sempre foi um representante do que se pode dizer de sugar nas tetas do Estado. Continua ele dizendo, a população, pelo voto, elege a pessoa e legitima a autoridade. Na democracia, o equilíbrio existe por uma dinâmica de forças entre os poderes e outros núcleos de influência. As disputas e os conflitos são resolvidos dentro da legislação vigente. Também podem ser propostas modificações nas leis, dentro das normas e dos procedimentos que devem ser respeitados. Quando o equilíbrio é instável ou rompido, ele tem de ser restabelecido também de acordo com a lei. Todas as manifestações públicas, continua ele, dentro da lei são válidas e importantes. Elas fazem parte do ambiente democrático, da liberdade de expressão e do jogo de pressões. O estímulo a soluções de força, fora da lei, com risco de violência, é criminoso e covarde. Aqueles que se perdem em suas ações têm de arcar com as consequências legais. Este é um ponto importante. Que bolsonaristas promoverem protestos em defesa das pautas que eles gostam faz parte da democracia. Bolsonaristas querem fazer um protesto em defesa do voto impresso. Ótimo, é o direito deles, eles querem o voto, que protestem a favor disso. Só que aí o que acontece? Essa votação foi feita e o projeto foi derrotado, tanto na comissão especial como no plenário. Assunto resolvido. Não se pode pegar essa pauta e utilizá-la para promover protestos que visem depois o quê? Criar algum tipo de ruptura institucional, algum tipo de ameaça à própria democracia.
Assim como no dia 12 está previsto protestos contra Bolsonaro, todos legítimos. Agora, ele fala bem, o estímulo às soluções de força, que é o que estão fazendo para esse protesto dia 7, fora da lei, com risco de violência. Continua General Santos Cruz. Normalmente os extremistas, os incitadores da violência desaparecem e ficam impunes, pois são covardes na sua essência. As pessoas, na sua luta por aquilo em que acreditam, seja qual for a linha, não devem cair na armadilha dos covardes, dos irresponsáveis e dos inconsequentes. Isso aqui é um alerta importante para o protesto dia 12, não duvidem. Terão infiltrados querendo causar algum tipo de ato violento. Para quê? O Bolsonaro está louco, desesperado por violência nesses protestos, para que aí ele tenha o argumento de colocar as Forças Armadas nas ruas, o Exército nas ruas, para restabelecer a ordem. Por isso eu defendo que não se faça protesto contra o governo no dia 7. No dia 7 deve deixar eles, falando sozinho. Deixa aí, fazer o que eles quiserem dentro da lei. Passou disso, aí as medidas têm que ser feitas por quem? Pela polícia, enfim. Aí há um outro problema, que é essa infiltração de milicianos e do bolsonarismo dentro das polícias militares, mas me parece que os governadores já estão atentos quanto a isso. Mas é necessário tomar muito cuidado para não dar pretexto que o Bolsonaro quer. Continua Santos Cruz. A convocação de manifestações não pode ser para transferir responsabilidades para a população, para outros poderes, instituições e para as Forças Armadas. Isso é falta de coragem funcional. A responsabilidade é intransferível. É difícil definir democracia, disse ele. É mais fácil observar algumas de suas características, como o respeito à liberdade, às eleições periódicas, à igualdade, à dignidade, etc. Uma das expressões mais famosas é de que a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Isso é fundamento conceitual. O que o Bolsonaro fala? Que a vontade do povo tem que ser estabelecida. Bolsonaro, você está falando isso achando que quem vai lá no seu cercadinho ou quem vai nessas motocicletas, enfim, gente que está lucrando com o seu governo, sempre tem alguns que lucram, que esses representam o povo. Não! Esses representam uma pequena parcela. O bolsonarismo hoje, ele é menor do que quando o Bolsonaro foi eleito. Só que aí eles tentam compensar a queda no número de apoiadores com bravatas, com ameaças, com gritos. Tipo o cachorro acuado, que reganha os dentes e rosna para dar a sensação de que está forte, quando na verdade não está como já esteve, embora é uma força que deva ser considerada, porque estão muitos deles armados, infiltrados nas polícias, são perigosos. Na prática, vai dizer aqui General Santos Cruz, a responsabilidade governamental é transformar essa abstração em realidade, com ações dentro da lei, que foi feita pelo povo, por intermédio de seus representantes ao longo do tempo. As leis sempre podem ser melhoradas, aperfeiçoadas e ajustadas aos tempos atuais, dentro da ordem legal. Fora disso, é fuga da responsabilidade, demagogia, populismo, assembleísmo. Uma manifestação, mesmo que numerosa, com toda a sua validade, não representa a vontade de um povo inteiro. O que representa a vontade de um povo na democracia é o voto, que pressupõe de antemão o respeito à decisão da maioria. E Bolsonaro sabe que vai perder. Voltando aqui ao Santos Cruz, é desrespeito às instituições militares inventar falsas justificativas e interpretações de conveniência para empurrar seguidores a pedirem intervenção de forças armadas, usar o prestígio e o poder militar como instrumento de intimidação e pressão política para atingir objetivos de poder pessoal e de grupos. As forças armadas não podem ser exploradas e desgastadas por interesse político. Imaginem, meus amigos, como que isso aqui repercute lá dentro. Tem uma ala racional que deve ser respeitado dentro das Forças Armadas, e estes são importantes nesse momento. Deturpar o artigo 142 da Constituição é artimanha e demagogia. Não é verdade que as Forças Armadas sejam garantidoras da independência e da harmonia entre os poderes. Não é isso que diz a Carta Magna. Não existe nenhuma pista no artigo 142 que ampare essa interpretação. Também não existe nenhuma legitimidade em considerar as Forças Armadas poder moderador por conta de qualquer narrativa
de conveniência. As Forças Armadas existem para a defesa da pátria, para a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Não cabe no Brasil atual a ideia de interferência de Forças Armadas no funcionamento e exercício dos poderes da República. Não estamos na Guerra Fria, no pós-Segunda Guerra Mundial. Estamos em 2021. O Brasil não vive uma opção única entre a ameaça de caos e um salvador da pátria. Uma disputa entre amigos e inimigos, direita e esquerda. Isso é manipulação da opinião pública e a redução do nosso país à mediocridade da divisão social binária. Os problemas reais, continua ele, de nosso povo são a corrupção persistente, a fome, o desemprego, a falta de saúde pública, de educação, de segurança pública, de aplicação da lei, a desigualdade social e os privilégios imorais. Ou seja, tudo que o Bolsonaro não presta atenção e não faz nada para melhorar. Extremos, dizer, de qualquer matiz, não podem impor suas agendas. Aventureiros não podem ser tolerados. A Constituição e a legislação têm todos os recursos para encaminhar soluções legais. A manutenção ininterrupta de campanha política, de conflito permanente, causa prejuízo à paz social e insegurança, com consequências negativas principalmente para as atividades econômicas e para a vida dos mais necessitados. O governo precisa transmitir equilíbrio, paz social, cumprir as leis, dar atenção aos principais problemas e exercitar a habilidade política nas disputas. Então, considero um recado importante que o general Santos Cruz deu aqui através do seu artigo no Estadão e fiquemos todos atentos. Eu considero que neste momento não podemos criminalizar notas de repúdio. Elas são importantes, elas passam recado para a sociedade, para alguns setores que também estão atentos a tudo que o Bolsonaro está fazendo e armando, e não podemos inflamar qualquer tipo de reação violenta aos protestos do dia 7. Se eventualmente acontecer algum tipo de golpe, aí é necessário com que as forças democráticas estejam atentas para algum tipo de resposta. Bom, meus amigos, é isso. Até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.